Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um ciclo reflexivo aqui do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Estamos hoje fazendo o nosso encontro ao vivo, gravado, né, e não ao vivo. Nós estávamos, durante os 2 meses passados, fazendo o nosso encontro presencial, com transmissão pelo Instagram, e hoje quem puder assistir, vai poder ver isso nas nossas redes sociais, quinta-feira, e nós estamos aqui gravados. Então, podem deixar seus comentários, podem deixar suas perguntas, que ao longo da semana a gente vai interagir e responder. Já lembrando que o nosso próximo ciclo reflexivo, esse sim, será ao vivo, dia 25, com a presença do diálogo com o nosso autor. O autor que está mobilizando o nosso diálogo hoje, ele está aqui nesse livro, né? Espiritismo, Sociedade Política, Projetos de Transformação, e nós estamos hoje conversando um pouco com o autor Márcio Salles Saraiva, a partir do texto dele, chama-se Espiritismo ou Neofascismo, por uma visão kardeciana da política. E esse tema, ele é um tema que gira em torno das questões relacionadas ao enfrentamento do neofascismo no Brasil e como o espiritismo pode contribuir com esse enfrentamento. Esse é um tema muito importante para os dias atuais, é um tema que a gente não esgotou. Nós passamos por uma eleição presidencial em que essas questões vieram muito à tona. Vimos posições de algumas lideranças espíritas, posições favoráveis à proposta da extrema-direita no Brasil e, consequentemente, ao neofascismo, e isso gerou muita controvérsia, por que não dizer até muitas divisões no meio do movimento espírita. Então, a ideia hoje é a gente voltar a esse tema, conversar sobre ele a partir da perspectiva do neofascismo. E aí, nós estamos aqui na sala com a Clícia, com a Marta, com o Herbert, né? São companheiros do Coletivo Gerações, e eu já quero passar a palavra para eles, mas antes disso, eu queria ler a pergunta de partida que orienta o Márcio Salles Saraiva, que é o autor do texto, que a gente vai conversar, né, no dia 25, que ele diz o seguinte, ele diz, faz surgir o debate ideológico franco e fraterno. A pergunta que se espalhou como pandemia é: o espiritismo, tal como codificado por Allan Kardec, é coerente com uma visão de mundo de esquerda, de centro ou de direita? Em outras palavras, é possível ser espírita e, ao mesmo tempo, apoiar projetos de governo que apontam claramente para uma concepção autoritária e regressiva de sociedade? Então, essa é a pergunta de partida. Eu queria ouvir os nossos colegas que estão aqui na sala, para a gente começar a conversar, e, a partir daí, trazendo as primeiras questões sobre o nosso tema do enfrentamento do neofascismo no Brasil. Quem começa? Quando a gente fala em espiritismo, né, fala-se também de uma neutralidade, né, dentro do movimento espírita brasileiro. Mas a gente sabe bem que essa neutralidade, ela é inexistente. E, na realidade, o movimento espírita brasileiro, ele é, sim, parcial, ele tem um lado. Então, essa neutralidade, ela é um faz de conta, né, porque dentro desse movimento, que é extremamente conservador, se puxa ou se a ideologia, né, há uma prática do espiritismo à luz da direita, né? Então, quando a gente pergunta se o espiritismo é de direita, de esquerda,
a gente, olhando para o espiritismo no Brasil, ela é sim, ele é mais puxado para a direita, para um conservadorismo, né? Para algo mais reacionário e místico, podemos dizer assim. Eu vou falar então, assim, pegando, né, o gancho aqui das questões que a Lídia trouxe, que o Márcio traz no texto dele, eu queria começar falando assim, o que seria o verdadeiro espírita, né? Vários momentos na revista espírita, nas obras organizadas, né, sistematizadas por Allan Kardec, está muito claro o que é o verdadeiro espírita. Se diz que tem um verdadeiro espírita é porque deve ter o falso, né? Isso aí fica muito evidente. E o que é o verdadeiro espírita? Como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido pelo esforço que ele faz, né, para vencer suas más tendências, vencer seus vícios, ou seja, construir em si virtudes, né? Então, o verdadeiro espírita, ele vai, de algum modo, tentar vencer seus próprios vícios. E a gente sabe que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes vícios, né, que nós que estamos aqui na Terra carregamos ainda. Pensando nessa lógica, eu posso dizer que a busca dessa melhora ela vai acontecer numa relação com o outro, no meu convívio e também no autoconhecimento, nas reflexões que eu vou fazendo sobre a minha vida. Qualquer atitude que eu tome, seja defesa ideológica, seja uma defesa política, ou uma atitude íntima entre os meus, em que, de alguma forma, eu estimule o egoísmo em mim, ou orgulho, e faça isso de forma consciente, eu estou, de certo modo, me distanciando da proposta espírita. E aí, quando você pensa, né, no fascismo, que é um regime, que é um movimento político antigo, e o neofascismo vai seguir mais ou menos a mesma lógica, no Brasil com algumas diferenças, com um movimento que vem defender raça, defender um país, né, a questão da nação, do nacionalismo, né, que vai se estruturar para barrar todo e qualquer avanço trabalhista, né, de possíveis conquistas trabalhistas. O fascismo ele tem isso na sua gênese. Então você vê que esse movimento político, ele é ideológico, ok, mas ele tem um componente moral. Qual é o componente moral desse sistema, né? O componente moral desse sistema é mais próximo de um egoísmo, de um orgulho, né, do que do contrário disso, né? Então, pela lógica, a gente diria assim, olha, se eu me coloco como espírita, é complicado eu estar defendendo, assumindo posições na minha vida, seja em qualquer âmbito que for, que vai estimular, né, essas questões, enfim, do egoísmo, do autoritarismo, né, desses vícios que a gente tanto precisa combater. Só para terminar e passar para o Herbert nos bastidores, eu falo o nome dele. Agora a gente só precisa ter cuidado, porque o espiritismo ele não assume um papel. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Né? O espiritismo discute, na perspectiva do espírito, a relação deste com os mundos em que ele encarna, né? E dentro de uma lógica de uma moral e de uma ética pelo bem comum. Né? E não necessariamente ele não vem instituir uma ideologia específica, porque se eu digo assim, o espiritismo vai ser de esquerda, vai ser de direita, vai ser de centro, eu estou colocando para ele uma ideologia que ele não coloca, né? Que não está no arcabouço do espiritismo. Bem, boa noite a todas, todos e todos. Eu concordo com a Clícia, né, e também, né, com a Martinha, e procurando responder essa pergunta, né, é possível ser espírita e, ao mesmo tempo, apoiar projetos de governo que apontam claramente para uma concepção autoritária e regressiva da sociedade? Eu responderia negativamente a essa pergunta, né, entendendo, né, que o espírito, o espiritismo, ele por si só, ele é progressista, né, ele
vem para avançar, né, chamar a discussão da sociedade para o progresso, para o avanço, mas numa direção que, como a Crícia falou, que é uma direção do bem comum, né, de uma sociedade que a gente vai construindo no sentido de que as relações elas se dê sobre o império da fraternidade, da solidariedade, do respeito, né? Uma sociedade profundamente humanista, né? Onde os bens gerados pela sociedade possam servir a toda a sociedade, e não tal qual se coloca hoje, né, onde um pequeno grupo se apropria desses bens, né, e utiliza-se de todo um aparato para manter a sua dominação, né, e isso implica oprimir os outros povos, implica, né, em explorar trabalhadores e todas as pessoas, isso implica, do ponto de vista do fascismo, neofascismo, o desprezo, né, e a desconsideração do ser humano como tal. Né? Se a gente for olhar a gênese desse conceito, realmente ela está radicado, né, no egoísmo, né, está radicado no orgulho, que são os males, né, que o espiritismo vem combater. Né? O sistema, né, capitalista, ele surge e ele é gestado numa dinâmica é, profundamente egoísta, né, ecólatra, onde o indivíduo, a satisfação dos desejos do indivíduo, ele sobrepõe ao coletivo em todos os aspectos. Então, a gente o acúmulo da riqueza, né, a busca pelo lucro desenfreado, a acumulação de bens, ele se dá com a destruição do outro. Isso, o Espiritismo, ao analisar e a trazer à luz a realidade, mostra que isso é totalmente contrário a esse tipo de relação. Então, obviamente que a gente não pode coadunar com doutrinas, com filosofias que venham aí de encontro com a proposta que o Cristo nos trouxe, né, que os Espíritos nos trouxeram e nos trazem cotidianamente, né, de que o que é mais importante é o amor ao próximo, é a fraternidade, é a solidariedade, e é esse tipo de sociedade que a gente quer buscar. Né? Quando a gente fala que a gente precisa trabalhar para transformar esse mundo que a gente vive, né, que está classificado como um mundo de provas e expiações, para que ele se transforme num mundo de regeneração, é a busca dessa sociedade, né, onde o que vai imperar, né, é o bem e não o mal, né, as relações sociais, políticas, econômicas, ecológicas, culturais, ela vai ter como imperativo sempre o amor. Né? Nesse sentido, não cabe uma visão de sociedade onde a destruição do outro é o que vai predominar. Não é isso que a gente pode dizer, né, uma relação de intolerância, de exclusão. A gente não pode aceitar isso jamais. Muito bem, então eu fico pensando quais são então as raízes de determinados conservadorismos presentes dentro do movimento espírita, né? A gente, durante todo o texto, que a gente vai explorar melhor, né, no próximo ponto, nós estamos tentando aqui nos conectar com as origens da nossa doutrina, com o pensamento de Kardec e dos espíritos que estão lá, e como bem disse aí o Herbert, ele tem uma natureza progressista, por si só, já no seu nascedouro, com as questões do seu tempo e trazendo uma visão progressista do seu tempo. Por outro lado, a gente precisa talvez entender um pouco como é que o espiritismo chega no Brasil e por que determinadas facetas desse conservadorismo está presente dentro de determinados segmentos
do movimento espírita, né, nacional. Porque, e aí eu queria ouvir aí a opinião de vocês, mas porque isso talvez estivesse bem relacionado com a adesão dos militares, né? Logo no início do Espiritismo, inclusive do nosso texto, Marcelo não, Márcio Salles até menciona que ele chega também progressista aqui no Brasil no século XIX. Mas aí depois ele se alinha a outros setores conservadores, porque a gente precisa entender um pouco também da história do movimento espírita, porque há de se também fazer a diferenciação entre como é que essas ideias, que são as ideias trazidas por Kardec, elas são assimiladas pelo movimento espírita e como é que ela se transforma. E como é que ela diria assim, como é que ela se desenvolve, né? Porque há de se falar do espiritismo no Brasil, há de se falar do espiritismo em outros países da América Latina, na Argentina, na Venezuela, na Espanha, na própria França, né? Que lá, inclusive, se desenvolveu de forma muito tímida. Mas aí a gente vai vendo como é que o movimento espírita vai se espalhando, né, no mundo e como é que ele vai adotando determinadas facetas. Aqui no Brasil, parece inegável, né, porque está evidenciado aí pela própria história do movimento, determinadas posturas que são posturas conservadoras, né? E essas posturas, ela está muito ligada também com uma certa visão de ordem, de disciplina, enfim, que está aí muito presente dentro do movimento militar, do militarismo brasileiro, de onde o espiritismo foi muito bem aceito, e também há determinadas correntes mesmo, políticas, que vão se apropriando das federações, e como é que elas vão crescendo. Como é que vocês veem isso? Essa dissonância. E como é que a gente enfrenta isso? Porque o nosso tema hoje é buscar como é que a contribuição que o Espiritismo pode dar hoje para o enfrentamento dessas tendências. Porque essas tendências, elas não são só de governo. O governo bolsonarista foi derrotado. E nós estamos hoje vivendo um novo governo. Um governo com tendências claras, baseadas em conteúdos progressistas, fraternos, democráticos, né, em busca da justiça. Mas há de se dizer que essas tendências neofascistas estão muito bem filtradas na sociedade. Então, como que a gente enfrenta isso? Como é que o movimento espírita pode enfrentar isso? O que vocês acham? Quem quer começar ou a gente volta para a Marta? Pode fazer a roda novamente, não? A rodada, Marta? Falando assim de conservadorismo, né? Eu passei 17 anos dentro de um centro espírita. E é interessante que eu só observei esse conservadorismo nas eleições de 2018. Foi quando eu comecei a perceber que havia muito machismo dentro do centro espírita, preconceitos, né, homofobia. Mas até então, durante aqueles 17 anos, aquilo passou para mim como se eu estivesse vivendo, na realidade, uma ilusão. Eu vivia um espiritismo de conto de fadas, posso dizer assim, né? Essa neutralidade política, quando a gente fala dentro do espiritismo, a gente fala também de calar a voz dissonante, né? De não trazer questões sociais, filosóficas, para dentro do estudo da doutrina nesses centros. Não se fala, a gente fala em caridade, mas a gente não fala o porquê a gente necessita, por exemplo, fazer um sopão. Qual o motivo, né? Qual é a causa que leva aquelas pessoas a precisarem de um sopão? Não se fala disso quando se fala na prática da caridade,
não se fala nas injustiças sociais dentro do centro espírita. Outra coisa que também faz com que a gente viva essa ilusão são muitos dos livros psicografados. Eu estou falando aqui da minha prática espírita, né? Que são os romances mediúnicos, que nos chegam sem nenhum tipo de critério, de análise, né? A depender do médium, que sofre uma divinação. E eu queria até ler um trecho do Nosso Lar, que eu me surpreendi. Que eu li o Nosso Lar e não tinha prestado atenção, não tinha refletido, né, de forma criteriosa, como Kardec nos pede, de forma racional, sobre esse trecho. E quando eu fui ler hoje, eu tomei um susto. Eu digo, nossa, isso está aqui no Nosso Lar. Eu vou ler aqui um pedacinho. Aqui, ó. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui, né? Ela está se referindo ao Nosso Lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. E como esse trecho, há tantos outros dentro do livro Nosso Lar que, assim, que eu fico impressionada como esse outro aqui. A mulher não pode ir ao duelo com os homens por escritórios e gabinetes onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres, como a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, né, um crochê, vamos dizer assim, a informação e os serviços de paciência. Gente, eu fiquei assim chocada com isso. E isso penetra em nós, que estamos lendo, como uma verdade. A gente não reflete diante do contexto social que nós estamos vivendo. É uma ideologia, né, Marta? Exatamente. Então, muitos desses livros, desses romances, trazem uma homofobia, uma misoginia, né, um machismo, que não é debatido dentro do centro espírita. Então, daí a questão do conservadorismo, né, por calar essas vozes dissonantes, né, calar as questões que eles acham, que se acham mais polêmicas, né, ou que eles consideram políticas, né, fez com que o neofascismo, vamos dizer, visse no espiritismo uma incubadora. O movimento espírita brasileiro, uma verdadeira incubadora. Marta já trouxe aí algumas coisas, né, que já faz a gente querer puxar um pouquinho também para a fala dela, mas eu quero primeiro, antes de dialogar com a fala da Martinha, fazer um pouco do diálogo com as provocações que a Lídia levantou um pouquinho antes. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar mais claro para a gente, o que a gente chama de progressismo e o que a gente chama de conservadorismo. Porque esses termos, eles vão modificar os seus conceitos ao longo da história, né? O progressismo, que está lá na época do iluminismo, por exemplo, né, vai trazer como lógica, digamos assim, né, que vai acontecer um progresso, ou seja, vai acontecer um avanço na humanidade a partir de uma razão humana, né? E aí é como se o ser humano assume, digamos assim, as rédeas, né, desse progredir, né? Mas ele vai fazer um contraponto importante, o progressismo lá no século XVIII, século XVII, né? Antes de Kardec.
vai fazer um contraponto fundamental com a ideia de fé religiosa e com a fé moral. Né? Então, o progressismo que está naquela época é um progressismo diferente ao longo do tempo. Então, a gente precisa, então, de que progressismo eu estou falando? Né? Se a gente pensar no Brasil, a gente está falando desse progressista que vai perceber as ideias novas, né, que podem mudar estruturas de pensamento, estruturas culturais e também estruturas de sociedade do ponto de vista econômico e político, como algo interessante, no sentido de que aquela nova ideia pode ajudar num avanço. Então, não fica fechada a um valor, por exemplo, de uma família tradicional. Né? Então, quando eu penso que é possível que as pessoas se amem e constituam suas famílias, independente da questão de gênero, é uma ideia nova, ante ao conservadorismo, né? E que é uma ideia que nos mostra um possível progresso, um avanço como sociedade, enfim, como pessoas. Né? Então, assim, dentro dessa ideia, você vai ter, né, por exemplo, a Revolução Francesa, ela em algum momento ela vai ser progressiva, depois ela vai virar uma coisa estranha. Né? As defesas que vão ser feitas pelos burgueses. Então, a gente precisa também lembrar disso, né? Porque senão parece que tudo que se tenta conservar é ruim, não necessariamente. Né? E o Espiritismo, por exemplo, fala da presença da família como uma coisa importante. Ele não diz família heterossexual, ele não diz isso. Mas ele fala que a família, né, quando almas se encontram para viver juntas, né, e de algum modo construir um convívio familiar com filhos, desculpa, que tem um negócio aqui acontecendo, ou não, mas que são ligadas por uma lei de amor, pessoas que se ligam pela lei de amor para conviverem juntas, demonstra uma diferença nossa de outros animais. Né? Então, de algum modo, a família é algo caro para o Espiritismo, mas não a família apresentada como a família heterossexual, por exemplo. Né? Não tem uma defesa de que a família tem que ser o pai, a mãe e o meninozinho. Né? Não tem defesa no Espiritismo. Nas interpretações espíritas, sim. Né? E aí, ainda sobre a questão do progresso, assim, quando o Espiritismo fala em progresso, ele fala porque ele entende, né, que a alma, o espírito humano, ao longo de suas existências, ele vai ampliando seu aprendizado, desenvolvendo seu intelecto e a sua moral num processo ascendente. Né? O progresso dentro do Espiritismo está dentro dessa lógica, que não é uma lógica solta, foi feita dentro de uma perspectiva de olhando a natureza. Na natureza as coisas vão se aperfeiçoando, vão progredindo. Né? Por isso que foi colocado como uma lei divina. Né? A ideia de progresso, de aperfeiçoamento das coisas, das pessoas, né? No caso, e dos animais, das plantas e tudo mais. Por que aqui agora, né? Por que a gente tem um conservadorismo no sentido aí dessa moral que muitas vezes é muito mais puritana, né? Muito mais o moralismo. Eu lembro, esses dias, uma aluna trouxe para minha aula uma reportagem sobre os filhos de Itaipu, da época que a represa de Itaipu estava sendo construída, na época dos militares, foram levadas mulheres para a região, elas serviam de prostitutas para os homens que trabalhavam na Itaipu. E desse comércio do sexo saíram muitos filhos que ficaram ao Deus dará. Isso aconteceu no regime militar. O mesmo regime militar que falava aos quatro ventos da família como a família, a moral, essa coisa toda. Né? Então, a gente percebe uma certa hipocrisia. Então, a gente tem, primeiro assim, que cada indivíduo vai interpretar o Espiritismo conforme sua condição do amadurecimento moral, sua leitura, seu estudo, né, sua disposição, sua boa-fé. Então, assim, existe um motivo individual das interpretações diferentes, né, e existe um de contexto. Né? Você tem um Espiritismo que chega ao Brasil também por intelectuais, né, na Bahia,
você tem um espiritismo que vai ser disseminado no Brasil por militares, e aí curioso, porque os militares, de certo modo, levaram o espiritismo para os 4 cantos do país por viajarem, né? Mas eu acho que o principal motivo do espiritismo ter se desviado tanto é porque saíram da fonte, né? A quantidade de espíritas que eu conheço que nunca leram o Livro dos Espíritos é assombrosa. Como você vai dizer que é adepto a uma doutrina e que você nunca leu o livro base dela? Você nunca estudou esse livro. É tipo você assinar um cheque em branco para qualquer ideia, né? Esse é um problema que eu vejo. E o outro problema é o religiosismo que se tornou a proposta que era do espiritismo, que era diferente, né? A proposta do espiritismo era que a gente pudesse refletir, né, a partir de uma observação criteriosa do fenômeno espírita, né, dos espíritos, refletir sobre as nossas questões humanas, morais, éticas, existenciais e tudo mais. Nesse processo que eu vejo um mundo espiritual, e eu sei que eu sou um espírito também, há modificações. Quando a gente faz uma pesquisa científica na minha área da comunicação, né, eu faço uma determinada pesquisa científica, ela mexe comigo, ela me altera, eu pesquisadora, mesmo que eu não esteja diretamente vivenciando aquele fenômeno. Agora, imagina eu pesquisando, refletindo sobre um fenômeno do qual eu faço parte, que é o fato de ser espírito, né? Então, a gente precisa também observar que há, eu acho, né, esses problemas. E, para finalizar, e passar aí para o Herbert, esses romances, como a Martinha citou, né? Assim, esquece-se o livre-arbítrio. Esse é outro problema no movimento espírita brasileiro. Interpreta-se o espiritismo pegando os conceitos dissociados. Aí fica difícil, né? Ou você trabalha o conjunto, porque há um arcabouço construído, lógico, para você interpretar. Se você pega o conceito, separa dos demais, muita coisa vai cair, né? Mas do mesmo jeito que tem espírita ateu, eu conheci 2, né? E a gente, quem leu a introdução do Livro dos Espíritos, vê lá que do resumo da doutrina espírita, uma das bases é a existência de Deus, né? A existência de Deus está na base do espiritismo. Mas eu conheço 2 pessoas que são espíritas ateias. Elas conseguem compreender e encontrar nelas uma lógica de ser espírita. Eu não vou conseguir entender, na minha concepção, né? Talvez por isso que possa ter também espíritas fascistas, não sei, né? Aí é a interpretação do indivíduo. Mas em relação aos livros, para finalizar de verdade, não há uma análise desses livros da psicografia. E esse é um grave problema. André Luiz era um espírito tão imperfeito quanto a gente, né? O André Luiz, ele morre, né? Ele vive na Terra, ele morre, vive o tormento de uma consciência pesada, que ele vai chamar de umbral, e as pessoas pensam que é um lugar, e depois ele começa um processo de reconhecer-se, né, de se arrepender, de aprender, de se preparar para uma nova existência que não aconteceu. Entre a encarnação que ele veio para a Terra e as falas dele como André Luiz, não há uma outra encarnação. Então ele não teve uma continuidade de um progresso. Ele é tão imperfeito quanto a gente. As pessoas pegaram, então, o livro dele, a ótica dele, a experiência dele e disseram, essa é uma verdade absoluta. Esqueceram toda a proposta de análise de comunicação. Antes de passar aqui para o Elber, Clício, só para fazer uma interlocução com você, é que, na verdade, isso pode estar dentro de um conjunto de intenções, que são intenções instituídas pela federação, que nesse momento divulga esse livro e coloca esse livro é quase um best-seller do movimento espírita. Não, eu não duvido. Eu li esse livro há quase 30 anos atrás, quando eu entrei no movimento espírita. Eu era uma jovem de 20 anos. Quando eu li, eu era uma jovem de 20 anos e disse que é isso. Entendeu? Eu disse, eu entendo e eu não discordo, eu não vou discordar que é possível que eu não acredito que as pessoas ajam sem intenção.
Todo mundo tem algum interesse, alguma intenção, algum objetivo. Ok. Mas veja, o espiritismo não tem hierarquia sacerdotal. Mas tem uma federação. E essa federação cuidou de vender esse livro. A federação, por exemplo, ela não tem poder de veto, ela não pode fechar um centro espírita e ela não pode impedir ninguém de se colocar como espírita, independente de estar em centro espírita ou não. É diferente, por exemplo, se eu for católica. Se eu sou católica, se eu fizer alguma coisa contra os dogmas católicos, o Papa pode me excomungar e dizer: você não tem mais direito de ser católica. Ponto. Está dentro dos cânones deles. O espiritismo não tem isso. Eu, por exemplo, não li. Eu olhei, eu fui abordada por ter tatuagem, entendi que isso estava em um romance, não sei o que. Eu disse: não, romances eu prefiro outros. Romances eu vou ler outros. Eu vou ler o que sustenta essa doutrina. Né? E dentro da doutrina eu vi muitas coisas que me chamaram a atenção. Eu não estou discordando que haja um movimento organizado de coisas, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é dos indivíduos espíritas, entendeu? Porque aí você tem uma dificuldade de se construir uma autonomia, porque a maioria das pessoas ficam: o que é que o chefe mandou fazer? O que é que o mestre mandou fazer? Né? Que é um problema também de educação, que é um problema que extrapola o próprio movimento espírita. Né? E aí, eu acho que esses momentos como esse trazem para a gente que eu falo movimento de maneira geral, oportunidades de pensar fora das casinhas ou dos centros espíritas. Né? Conheço alguns espíritas estudiosos que sabem muita coisa que não frequentam centro espírita nenhum. Não são de centro espírita nenhum, pelo contrário, trabalham em grupos pequenos, em casa, familiares, particulares, e não querem nem saber de centro espírita, qualquer institucionalização do espírito. Só um adendo, falando da intencionalidade que a Lídia disse, se a gente prestar atenção, por exemplo, a FEB, em relação ao Leon Denis, o único livro que ela não publicou foi Espiritismo e Socialismo. Então, será que não há uma intencionalidade, né? Sim. Herbert, com essas 3 mulheres aqui, hein, Herbert? Você vai ser inspecionado, porque elas falam muito, nós falamos muito. Diga lá, meu amigo, é com você agora. Debate muito bom, muito profícuo. Eu acho que muitas questões colocadas aqui, elas têm acordo na minha compreensão. Né? A Clícia traz aí uma questão importante, que é a da necessidade de você entender o espiritismo no seu conjunto, né? Entender o espiritismo, né? Não dissociado, né? De outros pontos. Né? O que a gente vai encontrar é uma questão que ocorre não só dentro do espiritismo, né? As outras religiões, né, também vivenciam isso, né? Porque o arcabouço social, político, né, econômico, que forma o nosso país, ele vai buscar em várias fontes, né, e fazer esse caldo cultural que nós somos. Né? Obviamente que é necessário um estudo, um aprofundamento, e a gente, durante muitos e muitos anos, né, e ainda até hoje, nós temos um problema de analfabetismo grande, né, que foi se superando com o tempo, né, mas não se ensina a pensar criticamente. Né? A gente vê que as matérias, né, que poderiam nos ajudar, como filosofia, né, como sociologia, estudos que possam nos ajudar a pensar criticamente, né, são abortadas. Né? A gente está vendo hoje em dia aí essa discussão do novo ensino médio, né, que faz com que estimula, né, os filhos dos trabalhadores, os pobres, né, a irem direto para o mercado de trabalho, né, enquanto os filhos dos ricos, né, vão para as universidades
para serem os donos, né, para mandarem, para serem os executivos. Então, existe uma lógica aí, né, que veio desde a época da colonização. Né? Você tem esse trabalho e o Espiritismo vai exigir também que a gente tenha esse espírito crítico. Né? Kardec, ele fala isso muitas vezes e coloca muitas vezes que é necessário a gente ter um espírito crítico para, né, poder viver o que o Espiritismo nos prega. Né? Para isso, ele fala o seguinte: como é que você pode, né, questionar ou querer debater sobre o Espiritismo se você não o conhece? Vai conhecer, vamos estudar, vamos ler para poder a gente fazer um debate e entender as razões de como é que isso funciona. Então, há de fato, né, uma disjunção, né, as pessoas saem da origem, fogem do propósito, não conhecem, não estudam, não se aprofundam. E tem um outro problema, né? Aqueles que estudam, muitos deles são seletivos, né? E aí olha o aspecto que lhe interessa, né? Vai olhar os aspectos do ponto de vista religioso, né? Lembrando que nós temos uma matriz forte religiosa vinda do catolicismo, né? Que entranhou nessa sociedade, né? O sincretismo religioso que a gente vive pega elementos de várias religiões, né, que dão uma concepção de mundo utilitarista também. Né? Então, a religião ela entra na sociedade como uma forma de aliviar as dores, como uma forma de pensar que a gente, olha, se eu for obediente, né, se eu for uma pessoa correta, eu vou ganhar a salvação. Isso está muito entranhado, né, dentro da sociedade. Então, a gente precisa, né, entender isso. E essa seletividade, né, ela vai servir para justificar várias ações. Né? Então, eu ouvi a Martinha falar que passou 17 anos, né, num centro espírita e não achou nada de anormal. Né? A Lídia disse que aos 20 anos leu o André Luiz e achou normal, porque faltou naquele momento todo. Oi? Eu digo, eu achei terrível, mas eu, Então isso é com terrível, eu entendi errado. Né? seletividade, eu passei por cima. Eu disse, gente, isso aqui não é. Sim, me perdoe. Me Achei perdoe, mas o que acontece, perdão, eu falho aqui então no entendimento. Mas o que eu vejo, muitos passam e leem as coisas e veem e não têm ainda apurado o seu senso crítico. Né? E aí você acaba aceitando e ouvindo e crendo naquela concepção. E mais tarde, com o desenvolvimento do seu espírito crítico, quando você começa a compreender, a ler outros autores, a estudar, a buscar aprimorar essa coisa, você vai se libertando e vai podendo, né, ter uma compreensão melhor do que está proposto. Acho que se você for olhar do ponto de vista mais simples, né, e acaba sendo revolucionário, é o fato de você sair dessa caixinha e entender o seguinte: a gente não pode, né, de jeito nenhum, aceitar nenhuma ordem religiosa, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia que oprime e que explore o outro. Né? Isso é contra a humanidade, né? Isso é contra a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos. Você aceitar qualquer sistema político, qualquer sistema econômico, né? Qualquer grupo social que pregue a destruição do outro,
né, por qualquer que seja, seja por conta do gênero, seja por conta, né, da raça, né, seja por conta de pensar diferente, isso vai contra, né, o que o Espiritismo nos traz, né, de mais legítimo do que é a sua moral, né, que é o seu projeto, né, de vida, de sociedade para a humanidade. Né? Eu acho que o Espiritismo, ao a gente estudá-lo, a gente vai compreender por que essas coisas acontecem. A gente vai compreender que as relações que a gente tem em sociedade, ela é uma lei, é uma necessidade, né? Que tem um objetivo claro de fazer com que a gente possa, né, conjuntamente, não individualmente, né, mudar e transformar e ser feliz e buscar uma sociedade onde todos possam viver em harmonia. E isso obriga você a repensar as relações e a forma de você viver. Entendeu? Como é que eu posso encarar uma vida de forma puramente egoísta, de uma forma puramente, né, voltada só para os meus interesses, esquecendo quem tá do meu lado. Né? E não, o Espiritismo, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar a passagem de Jesus, em várias passagens, a gente vai ver isso, né? Vai ver claramente, né, que o Jesus se propõe a outra questão. A Martinha falou sobre a questão da caridade. A caridade, ela se coloca como algo que você exercita, né, construindo uma nova relação com o outro. Né? Por isso que Jesus fala, né, é, que aqueles que são abençoados, que vêm, né, que vão ser reconhecidos, né, e vão ser ter a sua dádiva perante Deus, é aquele que, olha, quando eu estive nu, você me vestiste, quando eu estive doente, você me visitaste, quando eu estive com fome e você me deste de comer, quando eu estive preso e fosse me visitar. Então, esse olhar do outro é fundamental. É você construir uma sociedade onde você possa acolher esse outro, né? Acolher esse diferente, acolher aqueles que estão mais necessitados. Né? E a gente precisa trabalhar isso com muito afinco. Isso, para mim, né, é o que o Espiritismo nos traz para poder a gente avançar, e por isso que eu entendo, né, que ele tem essa visão de progresso, porque ele é profundamente, né, humanista. Né? Ei, É isso. Lídia, você está vendo os recados do Elber? Do tempo? Tô sim, por isso que eu quero trazer aqui para a gente finalizar a nossa última rodada. E nessa rodada acho que a gente tem que ser bem breve. Inclusive o Herbert já trouxe um pouco a resposta, né? Que era como é que a gente introduz, né? Como é que a gente colabora com esse enfrentamento? Porque o fascismo, né? Quando ele ocorreu na sua primeira versão, lá entre a década de 20 e a década de 40, se expressou pelo conservadorismo, pelo militarismo, pelo nacionalismo, pela violência, pelo controle das ideias do outro, pelas formas totalitárias de governo. Nessa nova versão que aparece, ela aparece com características semelhantes, mas elas vêm imbuídas das questões do nosso próprio tempo, o uso das redes sociais, né? A disseminação do ódio. Homofobia vem, que não, no machismo de Mussolini, no fascismo de Mussolini não tem. As fake news, né? Então, assim, a gente vem também com outras, digamos assim, com características mescladas com características do nosso tempo. E a gente está hoje diante desse novo cenário, que é um cenário muito preocupante de aumento da violência, de propostas de necropoder, né? E dessa disseminação nas escolas, enfim, em outros espaços da vida, um acrescimento da violência contra a mulher, enfim. E aí a gente está diante disso.
Então, a pergunta, para a gente finalizar, e eu queria que vocês fossem bem breves nela, porque a nossa proposta aqui é a gente terminar, né? Agora o nosso tempo está esgotando, é qual é a importância, como é que a gente enfrenta isso pela via do espiritismo? Né? A gente já viu para trás algumas questões que a gente precisa superar e criticar e fazer a crítica, como essas obras mediúnicas, né? Que a Martinha mencionou, eu não mencionei, mas o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é outra obra assim, assim, uma péssima contribuição, assim, não contribui para a compreensão de fato do Brasil. Enfim, então a gente, olhando para trás, vê todos esses equívocos terríveis, né, que o movimento espírita ajudou a implantar. Mas olhando para o futuro agora, olhando para o hoje e olhando para o futuro, como é que nós, espíritas, podemos contribuir com um projeto de transformação da sociedade brasileira? Como é que a gente pode contribuir? Eu queria que vocês fossem sintéticos e a gente pudesse, então, encerrar aí o nosso programa pensando algo para o futuro, algo projetivo, assim, que possa nos conectar com algo que a gente tem aí para colaborar. Martinha. Essa pergunta eu venho me fazendo há 4 anos e hoje mesmo eu me fiz. E, sinceridade, eu não obtive uma resposta concreta, sabe, em minhas reflexões. Eu vejo, claro, que de 4 anos para cá há um contraponto dos diversos coletivos, grupos progressistas, diversas vozes, né, estão dispostas a trazer o espiritismo laico e progressista, né, essa feição laica e progressista que tanto Kardec fala, define a doutrina. Mas as estratégias que a gente sempre faz muito fora dos centros. E os centros, né, detêm ainda esse monopólio, esse grande monopólio, porque as pessoas buscam muito o espiritismo através dessa dor. Através da dor chega aos centros. Né? E como a gente viu, há um discurso mais monopolizado dentro dos centros. Então, como atingir esse público? Né? Como os coletivos progressistas vão conseguir chegar a essas pessoas que adentram atualmente o centro espírita e são como a Marta foi durante os 17 anos, entendeu? Então, assim, é difícil, até porque, assim, eu tenho amigas minhas, eu participo de grupos que continuam no centro espírita que eu frequentava e que muitas vezes eu levo as reflexões que eu aprendo no coletivo Gerações, mas que eles rechaçam totalmente. Eles nem refletem, entendeu? É como se, nesse momento, eu estivesse falando contra o espiritismo. Então, é uma barreira, né, bem difícil da gente quebrar, né, da gente conseguir modificar atualmente. Também não tem, acho que é a pergunta de milhões, né? Não tem uma receita pronta e acabada. Eu acho que é um processo de que na caminhada a gente vai construindo e percebendo as alternativas, né, e as maneiras de intervir, né, no movimento espírita, na sociedade como um todo. Mas eu penso que algumas coisas são interessantes para quem se coloca no campo do espiritismo, né? Não esquecer que o espiritismo ele tem na sua proposta base, certo? Basilar, uma transformação moral de cada alma, certo? Há muito claro isso, que é essa transformação das almas que vai surgir como reflexo uma sociedade diferente. Agora, a gente não pode pegar isso, assim, hoje eu estou imperfeita, amanhã eu estou boa e eu mudei a sociedade. O progresso é gradual. Então, na medida que nós vamos progredindo, as almas vão progredindo, a sociedade vai progredindo. E o meio interfere em mim, né? Ele interfere em mim, embora eu tenha as escolhas,
eu tenha uma escolha, né, alguns mais, outros menos, mas o meio interfere. Então, se o meio interfere, o que nós podemos fazer? Eu acho que construção de experiências em que nós podemos exercitar, estimular, né, a construção de valores de bem, né, na perspectiva do bem comum, né, a construção de momentos, né, que a gente possa vivenciar a empatia para com o outro que é diferente da gente, né, se permitir ao diálogo com aquele que é diferente em todos os níveis, desde, enfim, desde da classe social, a raça, a identidade de gênero, enfim, a construção desses momentos plurais, eu acho que é uma oportunidade que a pessoa tem de repensar. Outra coisa que eu acho que são os postulados espíritas, que eu começo a me entender como espírito imortal que reencarno, eu vou começar a entender, por exemplo, que não faz muito sentido, mesmo eu hoje sendo branquela, ser racista, porque eu posso já ter vivenciado uma encarnação como negra ou negro, eu posso no futuro vir a ser. Né? Então, se no futuro eu posso vir a ser negra, que sentido faz eu pensar em construir uma sociedade racista? É tipo, daqui a pouco me pegam mais lá na frente. Né? Então, acho que os postulados espíritas precisam ser mais amadurecidos nas consequências deles para as nossas vidas, na relação o indivíduo e na relação com a sociedade. E como coletivo, eu acho que a gente precisa mostrar as nossas alternativas de momentos, entendeu? Trazer a crítica séria a pensamentos diferenciados, eu acho que é importante. Mas mais importante ainda é o que a gente constrói junto, né? O espiritismo, ele tem como base... o espiritismo está te ajudando a ser melhor? Se ele está te ajudando a ser melhor, o negócio está funcionando de algum modo. Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, que eu me faço há 4 anos também. Né? Os girassóis me faz melhor? Me fez. No sentido dos embates que, em outros momentos, teriam sido muito mais agressivos, vindo da minha parte, os embates políticos que eu estou falando, teriam sido muito mais agressivos. Eu não estou falando do movimento espírita, estou falando, né, do Brasil como um todo, enfim, dessas coisas todas. E eu acho que é esse trabalho de construir e ir aprendendo, sabe, refletindo. E a gente vai aí, né, tentando acertar. Pedir orientação aos guias também é bom. Fazer umas orações e pedir umas evocações também é bom. Bem, eu acho que a contribuição que o Espiritismo pode trazer, e os espíritas, né, precisam primeiro se voltar e ler mais Kardec e estudar mais e ler mais o Livro dos Espíritos, né, as obras, entender, procurar explicar e olhar a sociedade com outros olhos, entendeu? Começar a ver, né, que existem coisas além do que se coloca do ponto de vista individualista e religioso, né? É, o texto do Marcel, ele traz algumas coisas interessantes, né, que estão no Livro dos Espíritos, né, como a questão que ele fala que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Né? Isso aí tem que nos questionar, entendeu? Então, a sociedade precisa ser modificada, esse é o nosso papel. Né? Mais adiante, ele também faz uma outra colocação. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua própria culpa. Né? Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Então, o meio que nós estamos vivendo, né, o sistema que a gente está vivendo, ele leva a esse estado de coisas. Né? Então, qual é a solução? Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Então, o espiritismo, né, lido e observado e prestado atenção nessas questões que ele coloca, né, nos impõe, nos impele, né, a mais justiça social, a buscar uma construção de uma sociedade, né, menos injusta, menos violenta, e implica também, obviamente,
na transformação interior, né? Na busca, né, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na transformação do homem de bem, nas qualidades que um homem de bem, né, tem que ter, né, e na prática da caridade, no amor ao próximo. Então, esse é o desafio, né? O Espiritismo vai trazer isso para a gente, cara. O caminho é esse, né? E o caminho é um caminho da transformação. Então, o Espiritismo pode nos ajudar a combater essas ideologias neofascistas e egoístas e violentas a partir da prática do amor, da prática da caridade e da transformação social. É isso. Muito bem, eu queria dizer que o tema de hoje se desdobrariam em vários outros reflexões, né? Bacana, quando a gente começa e aí as coisas vão indo e o tempo vai passando. Como o nosso tempo esgotou, gente, eu queria, não vou fazer muitos comentários, porque aqui já daria vários outros comentários. Eu queria convidar vocês para a gente, dia 25, juntos, né, lermos e fazermos as perguntas para o Márcio Salles Saraiva, que vai estar conosco, e a partir do texto dele, que muitas questões nós trouxemos aqui, poder também aprofundar, fazer perguntas e concluir esse tema, que é a nossa pergunta inicial: de que modo o Espiritismo hoje tem uma resposta, não só uma resposta individual, mas uma resposta coletiva para a sociedade brasileira, para que a gente possa, então, de fato, suplantar, enfrentar, né, o neofascismo que está muito infiltrado no nosso país. Então, a gente espera vocês, dia 25, daqui a 15 dias, no nosso próximo diálogo reflexivo. Muito obrigada a Clícia, a Marta, ao Ebert, que esteve aqui conosco, e até dia 25. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.